Então vamos lá, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre 13 dicas para pessoas que têm dificuldade em emagrecer. Então é aquela pessoa que faz dieta, faz exercício, mas ainda assim o peso não desce, se vê estagnada, se vê com muita dificuldade. Então são mais de 10 anos de estudos nessa área, 5 anos atendendo aqui em consultório, e através disso a gente começa a observar alguns padrões de repetições, alguns padrões de comportamento, pequenos pontos cegos na rotina dessas pessoas. Então a ideia dessas 13 dicas é a gente dar realmente um direcionamento bem prático para a gente conseguir quebrar esse platô e perder peso de forma saudável e sustentável. A primeira dica é aprender a treinar musculação até a falha ou próximo à falha. Inicialmente aqui não importa muito a divisão, se tu vai fazer uma divisão full body, um ABC, um ABCDE. O mais importante é você aprender a se desafiar a de fato chegar na falha ou próximo à falha. Isso porque a musculação é a maior ferramenta de transformação que existe. Ela vai aumentar seu gasto calórico, vai aumentar sua taxa metabólica basal e ela vai favorecer esse aumento de massa muscular. Então o que você quer não é perder peso a qualquer custo, você quer perder gordura mantendo massa muscular, porque quanto mais massa muscular você tiver, maior vai ser sua taxa metabólica basal, com isso mais você pode comer e fica muito mais fácil levar a dieta. Só que é isso, para a gente ter massa muscular, o estímulo primário que vai desencadear todo esse processo é um treino de musculação bem feito. E o que eu observo muito são pessoas que deixam o treino cair na rotina, no sentido de encarar só como uma atividade a mais que ela tem ali para fazer, e com isso acaba não conseguindo gerar um estímulo que seja importante o suficiente para ter esse aumento de massa muscular. Leve seu treino a sério, aprenda a dominar técnica de movimento, busque fazer progressão de carga, respeite os intervalos entre as séries, e o treino ele é para ser desconfortável, então aprenda a sair da sua zona de conforto. Esse é um dos maiores aprendizados, um dos melhores hábitos que você pode levar com você e que vão fazer a maior diferença a médio e longo prazo. Costumo brincar que o melhor termogênico que existe é você se movimentar mais, é você fazer mais exercício, que é algo de graça, que está acessível, mas não é todo mundo que está disposto a tomar. Dica número 2 é não ter uma preocupação excessiva com o número de refeições. Isso é algo que eu vejo ainda muita gente chegando com essa dúvida de achar que existe um número mágico, que a pessoa só vai emagrecer se ela comer 6, 7, 8 vezes por dia, ou o contrário, que ela só vai conseguir fazer 3 refeições por dia e acha que isso vai ser determinante de alguma forma. Então, na verdade, isso daqui é muito mais uma questão de preferência. Você prefere fazer jejum pela manhã e fazer 2, 3 refeições depois? Ou não, você é uma pessoa que sente fome com mais frequência, então a cada 2, 3 horas você precisa comer alguma coisa? Então, essa divisão das calorias ao longo do dia não é tão importante assim. É mais uma questão de preferência. O mais importante é realmente o contexto calórico total. E aí vamos supor que uma pessoa tem como meta calórica cerca de 1.800 calorias. Você pode, por exemplo, fracionar essas calorias, pegar 1.800 e dividir em 3 refeições de 600 calorias, ou você pode fazer pequenas refeições de 300 calorias 6 vezes por dia. Nos dois cenários, no fim do dia, tu teria as mesmas 1.800 calorias. Então desconstrua essa ideia de que existe um número mágico de refeições a serem feitas por dia. O mais importante é o aporte calórico, e essa divisão é totalmente uma questão de preferência pessoal, não vai ter nenhum impacto significativo no resultado final. Uma das principais barreiras para quem está buscando emagrecer é justamente lidar com o apetite. Então, a gente ter ali macronutrientes que vão ajudar nesse controle do apetite é fundamental. Então, a dica número 3 é justamente sobre controlar a quantidade de proteína. Quando a gente está falando do processo de emagrecimento, a gente adequar pelo menos 1,6 a 2 gramas por quilo de peso de proteína é algo bem importante, e talvez aqui a divisão dessas proteínas seja uma coisa para ter atenção, de buscar ter o consumo de pelo menos 3 a 4 porções por dia, porque é diferente, por exemplo, se você pega um pão com manteiga e come, daqui 1, 2 horas tu já vai estar morrendo de fome. Agora, se tu faz um pão com ovo, um pão, um pouquinho de cottage e um whey protein, essa proteína vai fazer com que o seu processo digestivo seja mais lento, então você fica saciado por mais tempo, seu esvaziamento gástrico demora mais para acontecer, e com isso tu fica saciado por mais tempo, não dá aquela sensação de o tempo inteiro você está precisando comer alguma coisa. Então, se atentar ao fracionamento de proteína ao longo do dia e se educar a criar o hábito de sempre que for fazer uma refeição, se preocupar em ter nem que seja um pouquinho de proteína. Quando a gente fala das principais fontes, frango, carne, ovos, whey, iogurte, leite, enfim, tem muitas opções que a gente pode utilizar, e ao olhar de forma mais intencional para isso, passa a perceber também como modifica a sua percepção de
saciedade quando existe ali um alimento com uma fonte proteica mais importante. Dica número 4 é você evitar improvisar. Então pensa o seguinte, todo processo de mudança ele já é bem desafiador, principalmente no início, quando a gente está acostumado ali a ter hábitos que vão gerar prazeres mais imediatos. Então a principal diferença entre o hábito saudável e o hábito não saudável é que o hábito saudável, primeiro tu paga o preço, então tu come alguma coisa ali que não é tão palatável, mas tu colhe o benefício lá na frente. Quando a gente fala do hábito não saudável, você já vai ter o benefício de comer algo mais calórico, de você de repente não treinar, de pedir um fast food, só que lá na frente você também vai pagar o preço. Então já tem todo um contexto envolvido, e se você não se organiza, se você não prepara a marmita, se você já não deixa ali pré-organizado o que você vai comer, o que você vai cozinhar, você facilita muito mais você errar. Então você está facilitando o erro e dificultando o acerto. E o ideal é que a gente faça o contrário, que a gente dificulte o erro e facilite o acerto. Então evite improvisar, evite comer muito na rua. A gente sabe que comida de rua já é mais gordurosa, ainda que você faça boas escolhas. Então, tu sabe que você vai sair, você sabe que a noite é um momento crítico para você, capricha no lanche da tarde, vai sair para comer fora quando for possível, faz um lanche antes, já se organiza ali ao longo do dia para você não se enrolar. Quem chega em casa morrendo de fome, não tem nada preparado, fica muito mais fácil para pedir delivery, fica muito mais fácil para ficar beliscando, e são nessas pequenas coisinhas que vai somando uma coisa aqui, uma coisa ali, quando vai ver no fim do dia, teve um saldo calórico muito além do que deveria ter. É muito comum eu conversando com pacientes, principalmente aqueles que às vezes trabalham fora, precisarem improvisar muito e se perder no meio do caminho. Então às vezes a pessoa até acerta no café da manhã, que ela tá fazendo em casa ali é mais controlado, mas aí ela vai pro almoço, self-service, ela acaba pegando um salgadinho ali, uma outra coisinha aqui, uma fritura, uma batata frita, alguma coisa empanada. Chega na parte da tarde, ela tá no escritório, rola uma bolacha, rola um bolo, rola um chocolate, alguma coisa que algum colega tá dando, e às vezes ela deixa até de fazer o lanche dela para beliscar essas coisas, e aí ela chega em casa morrendo de fome, cansada, estressada, querendo aquela sensação de recompensa, e vai lá e pede comida. E por mais que essa pessoa às vezes esteja até fazendo escolhas melhores no contexto geral, não está sendo suficiente para ela conseguir ter o resultado que ela está querendo. E se a gente pensa por uma perspectiva semanal, essas pequenas saídas acabam fazendo que na verdade não teve um único dia que essa pessoa de fato conseguiu seguir ali um plano que ia ser o que ela precisava, que ia dar o resultado que ela está buscando. Cuidado, com uma falta de planejamento pode ir minando seus resultados sem que você perceba. A quinta dica é fazer exercício aeróbio. Eu sei, eu também não gosto, eu faço de forma muitas vezes arrastada, mas é aquilo, no início sempre um pouquinho mais difícil, depois fica um pouco mais fácil, e é um hábito que não dá para deixar de fora, tanto pensando em saúde, em composição corporal, em longevidade. A gente ter uma boa aptidão cardiovascular é algo fundamental. E aqui você pode brincar com o exercício aeróbico que você vai fazer. Pode ser uma escada, transporte, esteira, uma caminhada ao ar livre, até um esporte também, então beach tênis, futebol, vôlei, tênis, enfim. Explore as atividades e as possibilidades que você tem para conseguir encaixar o aeróbico como algo sustentável dentro da sua rotina e, se possível, até prazeroso, porque realmente é algo ali que faz muita diferença quando a gente está pensando numa equação de se manter com um percentual de gordura baixo e saudável de forma geral. Então o treino de força é importante, mas o exercício aeróbio é um treino complementar que não pode faltar. E quando a gente pensa em quantidade, o ideal assim, é no mínimo pelo menos 2 horas por semana. Eu gosto muito de dar flexibilidade para os meus pacientes para conseguir encaixar essas 2 horas. Por exemplo, você pode fazer em 4 sessões de 30 minutos, 2 sessões de 1 hora, de repente você joga futebol ali no meio da semana e no final de semana você complementa com mais uma corrida, com uma caminhada. O mais importante aqui, de início, é cumprir essas 2 horas que estão programadas, e a divisão fica totalmente a seu critério para você encaixar como for melhor na sua rotina. Dica 6 é ter atenção com beber calorias. Isso porque se você já tem ali uma facilidade de ganhar peso, tu já tem um apetite mais aumentado, evita suco de fruta, refrigerante que não seja zero. Não porque, por exemplo, não são alimentos necessariamente saudáveis, né, no caso ali do suco, mas eu acho que vale a pena começar a ter atenção com esse tipo de coisa. Então fique atento ao quanto de calorias tu tá bebendo e priorize comer calorias. Então você mastigar, que isso vai te dar muito mais saciedade. Dica número 7, pare de buscar suplementos ou termogênicos milagrosos. Não existe um suplemento, alguma coisa que vai ser um grande diferencial na sua jornada. É muito comum, inclusive, eu receber aqui questionamentos da pessoa
pessoa que começou a ter algum resultado, começou a levar mais a sério, tá seguindo a dieta, conseguindo treinar bem, ela começou a ter resultado e aí ela quer alguma coisa para potencializar aquilo. Por mais que existam sim suplementos como, por exemplo, a cafeína, que tem um efeito termogênico, que vai melhorar a qualidade do seu treino, que pode inibir um pouquinho o apetite, o que ela tá fazendo na verdade é potencializar uma coisa que já funciona. E ainda que não tivesse a cafeína, ia continuar funcionando em uma magnitude excelente. Então o suplemento, como é muito falado por aí, é realmente a cereja do bolo, não é algo determinante. Ah, eu não tô tendo resultado, agora eu vou usar o suplemento e vou passar a ter. É o contrário, você já tá tendo resultado, é possível ter muito resultado sem nenhum tipo de suplemento. E aí quando já tá ali fluindo bem, já tá tudo encaixado, você coloca aquilo para complementar. Tira um pouco a responsabilidade do que você precisa tomar e começa a questionar, na verdade, do que você precisa fazer para começar a ter mais resultado. E até do ponto de vista de investimento financeiro, muitas vezes faz infinitamente mais sentido você usar esse dinheiro com coisas que vão facilitar a sua dieta. Então, você não consegue ter comidas à disposição? Paga alguém para cozinhar para você, compra uma marmita congelada. Hoje em dia tem muitas opções no mercado. Você vai, por exemplo, no supermercado, voltando para casa, ao invés de comprar um chocolate ou de já pedir um iFood, compra uma salada pronta, compra frutas cortadas. Tudo isso são opções que têm um valor um pouquinho maior, mas que vai ser um investimento muito mais bem feito, que vai estar facilitando a sua adesão à dieta, que é o que de fato vai ser determinante, do que tu gastar com chá, com cápsula, com pós que prometem ser milagrosos, mas não são. Dica 8: comer devagar e caprichar na mastigação. Passa a reparar como as pessoas que estão acima do peso, a maioria delas tem o hábito de comer muito rápido. E isso pode ser por diversos motivos, seja realmente um hábito que está ali já implementado, seja por uma ansiedade que ainda não foi tratada. E esse processo de mastigação ele é fundamental porque é através dele que a gente consegue ter uma saciedade adequada. Pensa, por exemplo, numa situação que você vai num rodízio ou que você está exposto ali a uma certa quantidade de comida e aí você come e você espera 10, 15 minutos e depois tu vai querer comer novamente, acaba que você não consegue mais comer tanto, justamente porque tu teve o tempo ali de chegar a comida no estômago, de ter toda a sinalização ali de grelina para saciedade. E aí, a partir do momento que você, por exemplo, passa a comer sem parar, você come muito rápido, a quantidade que você consegue comer acaba sendo muito maior do que você poderia e deveria. Então, bastante atenção a isso. Tão importante quanto o quanto e o que você está comendo é o como você está comendo. Então, passe a comer mais devagar, caprichar na mastigação e fazer as refeições principais em pelo menos 15 minutos. A dica número 9 é você passar a ter uma vida mais ativa. Hoje em dia, basicamente qualquer relógio, qualquer smartphone, qualquer celular já faz essa metrificação para você. É basicamente você ativar ali e começar a monitorar. No caso do iPhone, por exemplo, tem um aplicativo Saúde. Lá você tem acesso ao seu número de passos diários. E por que isso é importante? A média do brasileiro de passos é na ordem de 3.000 passos por dia. E essa é uma média muito baixa. O ideal seria a gente bater de 8 a 10 mil passos por dia. Então, se você tem ali atualmente cerca de 3.000 passos, busca botar uma meta de bater 5, 6, 7, até tu chegar nessa média de 8 a 10 mil passos por dia. Porque muitas vezes também essa dificuldade que você fala que você pode ter para engordar é, na verdade, todo um estilo de vida, todo um ambiente mais sedentário que você tem. E aí o fato de você fazer às vezes 40 minutos, 1 hora de exercício por dia, não vai ser o suficiente para aumentar seu gasto calórico suficiente para você conseguir ter ali uma perda de peso sustentável sem que você precise apertar muito a sua dieta. E quando a gente está falando de aumentar o número de passos diários, a gente está falando de ser uma pessoa mais ativa, não só do ponto de vista de você frequentar mais a academia, mas de repente de você usar um pouco menos o elevador e passar a usar mais as escadas. Se tu pega transporte público, descer um ponto antes e andar um pouco mais. Se tu tem um mercado muito perto de casa e no mercado que é um pouquinho mais distante. São pequenas coisinhas que as pessoas vão negligenciando, mas que têm um impacto muito grande. E é o tipo de coisa que, como eu falei em alguns tópicos atrás, é o tipo de coisa que você vai fazer que vai dar muito mais resultado do que algo que você vai comprar, tomar. Então aqui é uma dica muito prática, passar a ver atualmente como é que é a sua média de passos e buscar gradativamente aumentar, chegando a pelo menos 8, 10 mil passos por dia. Isso vai aumentar seu gasto calórico de forma bem importante, deixando o cardápio muito mais flexível e deixando margem para a gente fazer o que há de melhor, que é comer. A galera pensa, né, que os nutricionistas não gostam de comer. Claro que a gente gosta, todo mundo gosta de comer. É uma das melhores coisas da vida, mas é isso, tem que ser feito de forma estratégica, senão a conta não vai fechar. Dica número 10 é criar o hábito de sempre comer vegetais e folhas. Inicialmente é algo que algumas pessoas podem
podem achar sem sabor, achar sem graça, mas é uma das coisas que mais mudam assim, porque é algo que vai dar muito volume no prato, vai te saciar e basicamente não tem caloria. Então o segredo aqui é você se organizar para aprender a ter primeiramente isso à disposição e encontrar uma forma que seja palatável para você, temperando com limão, pimenta do reino, sal, cebola, um pouquinho de azeite, mel, iogurte, enfim, tem muitas formas que você pode temperar a sua salada que ela literalmente vai ficar gostosa. No início isso pode parecer algo estranho, mas dá uma chance. Hoje em dia tem muita coisa aí na internet, na consultoria a gente entrega também várias formas de preparo dessa salada, que passa a ser algo que muda completamente, porque onde muitas vezes, por exemplo, as pessoas erram é depois de alguma refeição ainda ficar com fome, ficar com vontade de comer, não se sentir saciado o suficiente, mas assim, se antes de comer ali o arroz, o feijão, a carne, a batata, tu faz ali um prato antes de salada, de folhas, de legumes, às vezes você nem consegue acabar de comer o outro prato. E aí, mais uma vez, pensando no que faz sentido investir, investe nesse tipo de coisa, em você ter essa salada pronta, alguém fazer para você, você comprar, aprender a fazer uma salada ali gostosa, que isso vai te saciar muito mais e vai facilitar muito todo o seu processo de emagrecimento. Isso sem falar também no aporte de vitaminas, de minerais, de fibras que vão ajudar seu intestino, sua imunidade e fazer com que todo o processo seja muito mais saudável. Dica número 11 é você se pesar todos os dias. Sei que isso é polêmico, algumas pessoas falam para não se pesar, outras falam para pesar. Eu mesmo aqui eu trago diferentes perspectivas sobre isso, mas qual que é o ponto aqui? Não é você ficar bitolado com pequenas oscilações de 200, 300 gramas a mais, seja para cima ou para baixo, mas na verdade você passar a ter mais atenção em como o seu peso está se comportando. No seguinte sentido, se você ao longo ali de 2, 3 semanas, seu peso está se mantendo, ele está subindo, ele está descendo, isso porque eu vejo muito aqui também que às vezes as pessoas têm um desalinhamento do que elas estão fazendo e o impacto daquilo na realidade. E aqui acontece tanto para mais ou para menos. Então às vezes as pessoas estão fazendo mais exercício, conseguindo se alimentar um pouco melhor, mas tem alguns pontos cegos, seja de álcool, seja de fim de semana ou outros fatores de beliscar também, por exemplo, que fazem com que mesmo com hábitos melhores, essas pessoas não estão conseguindo baixar o peso. E claro que tem a variável aqui dela poder estar melhorando a composição corporal, por isso que é importante avaliar roupas, espelhos. Só que se essa pessoa está acima do peso, em algum momento é esperado que aquela balança, aquele peso realmente comece a diminuir de forma mais importante. E se ela não monitora isso, às vezes acontece o inverso. Vai se acumulando aqui uma série de pontos cegos, por mais que a pessoa esteja ali fazendo exercício, fazendo uma boa alimentação, ela ainda está no balanço calórico positivo. E com isso o peso dela começa a subir ao longo do tempo. E aí ela espera às vezes 1, 2, 3 meses para se pesar, e quando ela vai ver o peso já subiu mais do que seria o ideal para aquele cenário. Então a gente desenvolver uma boa relação com a balança é algo fundamental. E aí recomendo então essa pesagem nessa frequência um pouco maior para você aprender a entender essas oscilações. Então junto com a balança, olhar para a roupa, olhar para o espelho também, para se tu ver que começou a perder o controle, não esperar muito tempo para racionalizar, entender o que está acontecendo e ajustar. Dica número 12, fazer terapia. Não é regra, mas o que a gente observa também é que muitas pessoas acabam usando a comida como um mecanismo de fuga, seja por conta de um estresse no trabalho, um problema no relacionamento, algum trauma de infância ou diversas outras questões que podem estar envolvidas, então questões comportamentais que a pessoa ainda não aprendeu a lidar e por não aprender a lidar, ela precisa dar uma fuga para aquilo. Algumas pessoas vão dar fuga em jogo, outras em substâncias ilícitas, outras em bebidas e algumas pessoas na comida. Então você se permitir ter essa abordagem também, a ter uma pessoa, um psicólogo conversando com você, entendendo suas questões, te auxiliando, é uma das coisas que podem ser também um dos maiores pontos de virada durante esse processo de transformação. E a última dica, dica número 13, é a gente aprender a errar menos. Como assim? É muito comum quando a pessoa está motivada, está começando um processo de emagrecimento, ela querer mudar tudo da noite para o dia. Então ter uma abordagem extrema. Inclusive é muito comum um relato de pessoas que são 8 ou 80. Ou ela está fazendo tudo muito certinho, ou ela está chutando balde. E o segredo está justamente em aprender a flutuar entre os extremos. E é flutuando entre os extremos que a gente vai conseguir com que seja um processo saudável, sustentável e leve, não uma angústia, uma preocupação a mais na sua vida. E nessa perspectiva de errar menos, de errar melhor, seria o seguinte: vamos supor que atualmente você pede comida 5 vezes por semana e não
faz exercício. Se tu passa a pedir comida 4 vezes por semana e faz 2 treinos por semana, isso já é um progresso. Por mais que às vezes ali não seja o ideal, né, o padrão ouro, já é um progresso. É importante que você reconheça isso como um progresso. Tu tá dormindo ali 4, 5 horas por noite, começou a dormir 6, 7 horas, já é um progresso. Tu bebia 2, 3 vezes por semana, conseguiu diminuir, já é progresso. Não se cobra perfeição, porque muitas vezes ao se cobrar ali uma perfeição entre aspas, tu acaba deixando o sarrafo muito alto, até consegue seguir, mas por pouco tempo, mas o mais comum é não conseguir seguir, você se frustrar e acabar deixando tudo de lado. Aprender a ter essa flexibilidade, essa mudança de mentalidade é uma das coisas mais importantes também para você conseguir não só perder peso, mas sustentar o peso perdido ao longo do tempo. É outro ponto que a gente bate muito na tecla aqui na consultoria, a gente conversa muito com os nossos alunos. Essas trocas geram sempre feedbacks muito enriquecedores. Caso você queira a minha ajuda, a ajuda da minha equipe durante o seu processo de mudança de composição corporal, de perder gordura, ganhar massa muscular, melhorar a qualidade do seu sono e ficar mais satisfeito com o que você vê no espelho, aqui embaixo no link tem na descrição o link para consultoria Stronger. Então clica lá e faça parte do time. Se essas dicas te ajudaram, se alguma delas fez sentido para você, deixa aqui no comentário, considera deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar também que a gente sempre olha e responde todas. E por hoje foi isso. Vou ficando por aqui, até a próxima.